Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é uma noite para lá de especial. Eu vou receber aqui uma pessoa incrível, doutora Vanessa Alfiero da Rocha. Olá, Marcelo, Carmen, Kátia, boa noite. Que bom vê-los por aqui. Aguardando a convidada de hoje. Eu imagino que a maioria de vocês já conheça a doutora Vanessa. Quem não conhece, hoje vai ter oportunidade de como eu e como muitos de vocês também de se apaixonar pela doutora Vanessa. Olá, Sabrina, Lorena, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os saberes sistêmicos na justiça, trazendo esse olhar de uma magistrada, o olhar de uma juíza, que eu falo muito aqui do lugar do advogado, e as pessoas têm bastante curiosidade, até desconhecem mesmo como é a atuação no dia a dia de uma juíza que aplica os saberes sistêmicos na vida e na profissão. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Oi, Úrsula, tudo bem? Esperar um pouquinho, enquanto o Instagram também avisa ao pessoal que nós estamos ao vivo. Maristela, tudo bem? Quem também tiver alguma dúvida ou quiser deixar algum assunto aqui nos comentários, fiquem à vontade. Deixa eu só ver aqui se eu sei fazer um negócio. Tá. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Vou aproveitar então, enquanto a doutora Vanessa não chega, para avisar o pessoal que já está aqui, que essa semana ainda teremos duas lives incríveis. Na quarta-feira com o Marcos Castro, falando sobre relacionamento de casal, sempre com olhar sistêmico, né? Essa é a nossa proposta. E na quinta-feira, a Janaína Vieira vai falar sobre lealdades invisíveis. Sempre às 8 horas aqui no meu Instagram. Então já separem a data. E mais outros profissionais no comecinho de agosto. Dr. Roberto Debs, que também virá por aqui. Doutora Vanessa chegou. Deixa eu aceitar aqui. O que foi? Vamos ver. Boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você. O prazer é meu, seja bem-vinda. Eu vou tomar liberdade de chamá-la de Vanessa. Por favor. Obrigada pelo teu sim, Vanessa. Eu sei que a agenda é corrida, mas estamos aqui hoje para falar mais um pouquinho sobre esse olhar sistêmico, sobre os nossos saberes. E te ouvir é sempre uma grande alegria. Eu sou fã. Eu vou apresentá-la para as pessoas que não a conhecem. A doutora Vanessa Alfiero da Rocha. Ela é juíza de direito, titular da segunda vara da Família e Sucessões aqui de São Vicente, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, conhecido como SEJUSC, é pós-graduada em constelação familiar, com ênfase em direito sistêmico pela Inovare e Hellinger Schul, e também professora, né, do Percepções Sistêmicas, além da Hellinger, professora do curso de Percepções Sistêmicas com outros
colegas que eu também amo de paixão. E fui sua aluna tanto em 2017 no Percepções de São Vicente, que era realmente a tese da conclusão de curso, como em 2019 no tribunal aqui em Santos. E agora também eu preciso implementar algo nesse currículo. Gente, a Vanessa é uma pessoa que quando ela chega no lugar, ela exala amor, paz, é uma presença de verdade, é algo que toca, e isso não é um relato só meu, é um relato de todas as pessoas que tiveram a oportunidade de estar junto com você. Então é uma grande honra ter você aqui hoje. Muito, muito obrigada. Gratidão, querida. É um prazer estar aqui. Quando você me fez o convite, realmente eu estava tão atribulada, continuo muito atribulada, mas o seu é sempre muito bem-vindo. E eu recebo como uma oportunidade única de estarmos juntas e nos nutrirmos com essa nossa conexão, né? Já estamos aí nessa mesma caminhada há muito tempo. Uhum. Thaís, eu nunca me esqueço de você não só como aluna, mas de você como parceira na Casa da Família. Sim. Quantas vezes você não participou daqueles encontros de acolhida sistêmica dos nossos usuários do sistema familiar? E a sua presença sempre foi tão importante para inspirá-los, para transformá-los, para nutri-los. Então, eu também guardo essa gratidão muito profunda a você por esse seu olhar, né? Porque você não fala só sobre justiça sistêmica, você age a partir dos preceitos da justiça sistêmica. Então, eu te respeito muito por conta disso. Gratidão. Obrigada. Ai, que delícia ouvir tudo isso. Obrigada, obrigada, obrigada. E a nossa proposta hoje é falar sobre isso e também para esse olhar para o judiciário, para onde ele se movimenta. A gente não pode acreditar mais que o judiciário ele se limita apenas à aplicação técnica. Ele já inova, ele já traz novos olhares para a humanização, para realmente a reconciliação. E aí, Vanessa, eu te pergunto, o que te toca quando falam o que é julgar com justiça? Hoje, na sua atuação, no seu olhar, em toda a sua trajetória, como que você sente essa frase, julgar com justiça? Olha, quando você fala isso, o meu corpo, ele se contrai. E eu tenho procurado muito olhar para o meu corpo e como ele reage diante das provocações da vida. Porque muitas vezes nós desprezamos esse nosso grande veículo da nossa alma, que é o nosso corpo. E nós já viemos para esse mundo totalmente capacitados e equipados. Nós apenas precisamos ampliar o olhar para todas essas ferramentas que nós temos, né? E o corpo é uma delas. Quando ele se contrai diante de uma pergunta, é porque não, peraí. Só essa palavra julgar, para mim, já me causa muito incômodo. O que é julgar? Como nós podemos julgar alguém? Será que nós podemos julgar alguém? E aqui você se refere à justiça enquanto instituição, mas nós sabemos que a instituição é composta por pessoas. E como uma pessoa, ainda que investida dessa jurisdição, tem condições de julgar a outra. E muitas vezes ela julga a outra com base em meros fragmentos da verdade ou fragmentos da percepção. Ela vai julgar conforme aquela percepção que ela construiu com base em meros fragmentos, muitas vezes distorcidos da verdade. Então, cada vez que eu penso nisso, o meu coração contrai, né? Também. Como assim julgar alguém? Mas, por outro lado, nós precisamos aplicar a lei. Como, então, vamos aplicar a lei, mesmo com esse olhar sistêmico que nos mostra que não podemos julgar ninguém. Nós podemos usar o discernimento. E eu gosto muito dessa distinção, o julgamento e o discernimento. Quando a gente começa a aprender os fundamentos da justiça sistêmica, o direito sistêmico, a gente se questiona muito, porque muito do que a gente ouve inicialmente contradiz com aquilo que a gente já experimentou na nossa vida ou já aprendeu. E quando eu ouvi isso, que nós não podíamos julgar ninguém, isso já conflitou internamente. Mas peraí, como assim? Eu também não vou julgar ninguém e também eu vou aceitar tudo que as outras pessoas fazem, porque eu também tenho que dizer sim. Sim, aquela confusão mental.
Eu acho que eu nunca vou conseguir aplicar isso, né? Mas esses conceitos, quando eles são bem compreendidos, internalizados e integrados com aquele saber que a gente já traz dentro da gente, aí sim fica mais fácil. Mas naquela primeira etapa de confrontar com essa nova realidade, isso causa muita confusão e causou para mim. Até que internamente eu fiz essa distinção. Não, peraí. Assentimento é uma coisa, me submeter a uma circunstância que é totalmente nociva para mim é outra, e julgamento é algo e discernimento é algo. Então, realmente, eu me deparo com alguém que cometeu um ato, ainda que tenha sido nocivo para mim, eu não posso julgar aquela pessoa porque eu não sei quais são as fidelidades ocultas daquela pessoa, para onde o amor daquela pessoa está olhando, qual o conjunto de crenças que aquela pessoa traz consigo, fruto do seu sistema familiar, ou seja, qual o nível de consciência daquela pessoa que motivou que aquela conduta fosse praticada e ainda a serviço do que aquela pessoa está, porque nós sabemos que todas as pessoas estão a serviço de algo, todas as pessoas estão a serviço do destino coletivo. Então, mesmo aquela pessoa que nos comete um dano, em um nível profundo, ela também está a servir. E muitas vezes é através daquele dano que ela nos cometeu que nós teremos aí a força necessária para desenvolver algumas habilidades que precisamos desenvolver. Porém, essa pessoa ainda causou dano. Então, no nível individual, ela precisa ser responsabilizada. Mas não é por isso que eu vou julgá-la. Ah, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Não. Mas, com discernimento, se ela for nociva para mim, eu me afasto. Eu me abstenho de julgá-la, mas eu me afasto, porque eu não preciso também ficar me submetendo a esse relacionamento tóxico, né? Ou nocivo, enfim. Então, são pequenas reflexões que a gente vai fazendo e a gente vai integrando tudo e a gente vai agindo. E a partir do momento que a gente internaliza isso, a gente irradia com tanta facilidade, com tanta naturalidade, e esse caminhar se torna um caminhar muito fluido. Sim. Bom, eu acho que com essa fala já fica explicado para as pessoas que não entendem muito a questão do olhar sistêmico, quando fala que um juiz tem essa imparcialidade, como que funciona. Então, é isso, é justamente se afastar, olhar para esses destinos, para os dois, cada um tem as suas fidelidades. Eu me lembro bem que teve uma palestra também do Luciano Alves lá em São Vicente, e para mim foi tão importante porque eu tinha muita dificuldade de entender essa questão dos destinos difíceis. Porque a gente escuta umas histórias e fala, mas como? Como que eu vou ter esse discernimento diante de uma situação muito, muito triste? E ele deu uma palestra que também virou a chave para mim, falando sobre esse lugar nosso, de respeitar esse destino, e todos estão a serviço de algo maior. Mas, e Vanessa, me conta um pouco, lá na Casa da Família, vocês têm também várias ações, vários grupos, vários projetos que trazem essas consciências para as pessoas, para os assistidos. Sim, na verdade, quando a gente fala em justiça sistêmica ou direito sistêmico, algumas pessoas acham que a gente só vai aplicar o direito sistêmico se a gente fizer necessariamente constelação. Então, o direito sistêmico é usar as constelações como forma de resolver conflitos. Primeiro, a constelação não resolve conflito nenhum. A constelação é um instrumento extremamente importante que amplia o nível de consciência das pessoas a respeito dos emaranhamentos ocultos que as levaram ao conflito, para que, a partir desta consciência expandida, essas pessoas tenham melhores condições de decidir, de protagonizar a sua própria vida. Então, isso é a constelação. Mas a gente pode vivenciar a justiça sistêmica mesmo sem fazer constelação. A Casa da Família, ela tem constelação, mas ela tem vários outros programas que foram criados mesmo antes do direito sistêmico, mas que tem esse viés sistêmico. Porque esses programas também estão a serviço do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio entre o dar e o tomar, e esses serviços e projetos também estão alinhados às ordens da ajuda. Como ajudar? Na verdade, eu nem gosto muito desse termo ajudar. Eu gosto do termo
apoiar. Porque quando a gente se coloca nesse papel de ajudador ou ajudante, é como se a gente fosse superior àquela outra pessoa, né? E a gente fala tanto em princípio da dignidade humana. O que é esse princípio da dignidade humana? É reconhecer o poder de autodeterminação e de autonomia. Portanto, os projetos que nós criamos, eles estão alinhados com essa filosofia hellingeriana e também com essa vontade de enaltecer a dignidade de cada família e reconhecer o seu poder de autodeterminação, o seu poder de autonomia, o seu poder de protagonizar a própria história, tomar as próprias decisões e seguir o próprio caminhar. Então, nós temos mediação para aquelas famílias que precisam resgatar o diálogo, quando esse diálogo foi interrompido por algum motivo, ou jamais foi estabelecido, porque nós temos muitas famílias que nunca vivenciaram diálogo. Como então apoiá-las para que elas possam dialogar e se respeitarem mutuamente? Nós temos também a Oficina de Pais e Filhos, que é um programa muito antigo, já faz alguns anos. Aí eu me lembro que eu amamentava minha filha quando eu criei esse programa, ao lado da Cris e da Fabiana, e é um programa pedagógico. Ele não tem nada de constelação, mas ele é intrinsecamente sistêmico. Porque o objetivo da Oficina de Pais e Filhos é apoiar os pais e as mães, principalmente nessa fase de reorganização familiar por conta do divórcio, da dissolução de união estável, para que eles possam realmente contribuir para que os seus filhos se adaptem a esse novo modelo de família. Não mais uma família nuclear, composta pelo pai, pela mãe e pelos filhos, mas agora uma família binuclear, composta pelo núcleo do pai, pelo núcleo da mãe, e que traz tantos desafios, porque essa transição do filho entre os dois lares, levando mensagens, se deparando com conflitos, muitas vezes sendo utilizado como mensageiro, muitas vezes sendo utilizado como espião, isso é realmente desafiador. Então, nós apoiamos os pais para que eles percebam quais são as consequências negativas que os seus conflitos mal administrados trazem para os seus filhos, e ainda, quais são as boas práticas parentais? O que eles podem fazer para apoiar os seus filhos nesta fase de vida? E nós falamos que a oficina é eminentemente sistêmica porque ela está a serviço do pertencimento. A gente mostra tanto para o pai como para a mãe que os dois pertencem ao mesmo sistema familiar. E os dois têm igual direito de pertencer. E que os filhos têm o direito de amar tanto o pai como a mãe, os avós paternos, os avós maternos, toda a sua linhagem materna, sua linhagem paterna, e como isso é importante. E também está a serviço da hierarquia, porque nós deixamos claro que os pais vieram antes, eles são os grandes, os filhos são os pequenos. E se os pais são os grandes e os filhos pequenos, os filhos não podem ficar aqui no nível dos pais entre a briga deles. O filho tem que ficar afastado dos conflitos. Só assim o filho vai conseguir seguir adiante na sua vida sem maiores traumas. Então, a oficina também está a serviço das ordens do amor, né? E do equilíbrio entre o dar e o tomar. Como essa parentalidade pode ser exercida de uma forma colaborativa, saudável, sabendo que tanto o pai e a mãe são importantes e que os dois precisam ter uma relação equilibrada para beneficiar os filhos. Então, essa é a oficina de pais e filhos. Nós temos ainda a constelação, quando nós percebemos que tem alguma coisa ali atravancando o conflito, algo que precisa ser visto, algum nó que precisa ser desatado. Então, nós encaminhamos para a querida consteladora Irene, que tem feito um trabalho maravilhoso também. E assim, com muito respeito à intimidade das partes, as partes são sempre convidadas para participarem, não existe uma imposição, nenhuma convocação. E o que acontece lá, fica lá, a gente respeita esse momento de privacidade. Geralmente, quando eu oferto esse programa para as partes, eu deixo muito claro, olha, isso é um presente, é uma oportunidade para que a sua vinda aqui na Justiça acarrete uma transformação positiva na sua vida. Então, sinta no seu coração se faz sentido para você participar desse programa ou não. E aí as pessoas, as que sentirem vão, as que não sentirem não vão, está tudo certo.
Mas a gente tem outros programas. Tem o programa do Homem Integral com o Alexandre, que é uma pessoa sensacional, um psicólogo e constelador. E ele percebeu que os homens, não só os nossos usuários do serviço judicial, mas os homens de uma forma geral na sociedade, às vezes eles ficam em dúvida a respeito do seu papel. Porque as mulheres estão tão empoderadas, né? Elas muitas vezes se colocam nessa figura da Mulher Maravilha, que dá conta de tudo, e elas não percebem o quanto é pesado ostentar essa Mulher Maravilha. Então, para as mulheres que estão aqui nos ouvindo, olha, vamos renunciar a esse papel de Mulher Maravilha. Nós somos mulheres integrais, com as nossas sombras, com a nossa luz, e tá tudo certo, com as nossas imperfeições, com as nossas humanidades. E é bom receber o apoio dos homens, é muito bom. E o Alexandre, ele acolhe esses homens que se sentem inseguros a respeito dos seus papéis. Né? Será que homem pode chorar? Será que homem pode expor os seus sentimentos? Será que o homem pode participar, né, da criação efetiva dos filhos? Enfim, qual é o papel do homem? Né? O homem tem que ser forte ou o homem pode ter as suas fraquezas também? E o Alexandre acolhe esses homens, apoia esses homens para que eles se fortaleçam cada vez mais no seu papel. E aí nós temos um outro programa bem interessante que é o Coração de Mãe. Esse programa está suspenso por enquanto, mas ele deve retornar. E esse é um programa lindíssimo, é com a Luciana Buschinelli, uma querida amiga, advogada sistêmica também, e ela acolhe as mães. E esse programa, ele nasceu no primeiro congresso de consciência sistêmica em Portugal. E estávamos nós lá comendo um pastel de Belém, maravilhosa. Quando eu comentava com ela, Lu, você não tem ideia do quanto as minhas ações de execução estão crescendo, se avolumando, sem desfecho. Ela falou, mas como assim? Eu falei, pois ação de execução, e agora é cumprimento, né, de sentença, muitas vezes não tem fim, porque as mães ficam ali, geralmente são as mães que entram representando os filhos, ficam tentando exaurir todas as formas de satisfação do débito, do crédito alimentar e não conseguem. Sim. E aí ela falou, você já percebeu se essas mães foram capazes de abrir o seu coração para os pais dos seus filhos? Eu falei, como assim? Ela falou, não, porque na minha prática como advogada, e ela já tem décadas aí de atuação, ela já era sistêmica muito tempo antes de saber que existia direito sistêmico. Ela falou, eu percebi que geralmente os pais que não pagam pensão são aqueles pais que não se sentem legitimados como pais. Obviamente, isso não é uma regra. Existem várias dinâmicas pelas quais os pais não pagam pensão, mas essa é uma dessas dinâmicas. Quando a mãe não autoriza internamente que o pai seja pai. E aí o que acontece? Os pais não se sentem legitimados como pais e igualmente não se sentem responsáveis pelos seus filhos. E esse é aquele pai que pode ser preso, ainda que ele tenha o dinheiro, ele não vai pagar. Então, diante disso, ela acabou concebendo esse programa e ela conversa com as mães, explica sobre as ordens do amor, explica como é importante os pais participarem da vida dos filhos, né? Até para que a gente não tenha aí os filhinhos das mamães. Exato. Aqueles que não saem da esfera da mãe, né? E ela deixa muito claro isso, que o Bert já dizia, que quando a criança nasce, ela nasce na esfera aqui da mãe. É a mãe que, enfim, que dá o ventre para que a criança se desenvolva, é a mãe que acolhe, é a mãe que nutre. Mas em um dado momento, os filhos têm que ir o quê? Para a esfera do pai. Porque é o pai que vai cortar o cordão umbilical, é o pai que vai conduzir o filho para a vida, é o pai que vai permitir que o filho, aqui eu me refiro a Santos, porque a gente mora aqui, né, Thaís? Que o filho vá para o mar, engula a água, caia na onda, se rale. Mas ao fazer isso, o filho também vai se levantar. E da mesma forma que ele enfrentou esse desafio e conseguiu superá-lo, na sua vida ele fará o mesmo. Então o pai é essa pessoa tão importante para o filho que leva o filho para a vida e que corta o cordão umbilical. Só que aí, em dado momento, o que acontece? A menina estava na esfera da mãe, veio para a esfera do pai. E agora, o que acontece? Num dado momento, a filha volta para a esfera da mãe. Porque é com a mãe que ela vai aprender a ser mulher.
Se ela fica na esfera do pai, ela vai ser quem? Aquela filhinha de papai, que vai acabar competindo com a mãe. Ela olha para a mãe e diz, eu sou melhor do que você. Então eu fico do lado do papai. Só que ela cresce, vai para a vida adulta e o que acontece? Ela continua casada com o pai. E se ela está casada com o pai, é aquela mulher indisponível que dificilmente vai encontrar um parceiro que a faça feliz. E da mesma forma que ela critica a mãe, ela vai continuar criticando os seus parceiros. Então, é muito importante que a filha volte para a esfera da mãe e tome a mãe com as suas imperfeições, com as suas humanidades, o jeito que a mãe é. E o filho, ele tem que vir para a esfera do pai. Por quê? Porque é com o pai que ele vai aprender a ser homem. Se o filho não vem para a esfera do pai porque não recebeu a autorização da mãe para vir para a esfera do pai, o que vai acontecer com esse filho? É o filhinho de mamãe. É aquele que já está casado com a mãe. E a mãe é a perfeita. Ele jamais vai encontrar uma mulher que seja da altura da mãe. Então, geralmente, o filhinho da mamãe é aquele Dom Juan que vai colecionando relacionamentos e nunca se satisfaz porque nenhuma mulher está à altura da mãe. Então, é muito importante que esse filho venha para a esfera do pai. E, geralmente, quem facilita esse caminho, essa transição, é a mãe. Por isso que a Luciana acabou criando esse programa, para mostrar para as mães essa dinâmica e apoiar as mães para que elas conduzam os filhos para a esfera do pai e que o pai possa ser pai. E é maravilhoso porque a maioria dos casos acontece isso. As mulheres falam, mas vocês falam sobre deixar o pai ser presente, mas vocês não sabem como isso é na prática, porque ele não aparece, ele não liga, ele não quer saber do filho, a culpa não é minha. E aí elas se colocam nesse lugar. Eu não tenho culpa, eu queria que o pai fosse presente, mas ele não está aqui, ele não está disponível. Sim, tem muitos pais que estão totalmente indisponíveis mesmo. E o que fazer? Poxa, a culpa é sempre da mãe, mas o cara, ele não tá nem aí pro filho e a mãe que leva a culpa? Que absurdo, é. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve a respeito da justiça sistêmica, direito sistêmico, porque não é assim nesse nível raso. Não é necessário a presença física do pai, não é necessário que o filho vá com o pai. A Lorena perguntou, como fazer autorização na mudança da esfera? Para as mães que estão aqui, ainda que os pais dos seus filhos sejam indisponíveis, ainda que eles não tenham condições de tomar os filhos, porque não são só os filhos que tomam os pais também tomam os filhos. O que essa mãe faz? Então, só imagina o seu filho na sua frente e o pai do seu filho aqui e o filho aqui, né? Então, diga para o seu filho, ele é o seu pai, é o pai certo para você. E você tem autorização da mamãe para ser exatamente igual ao papai. É difícil, gente. É difícil pra caramba. Mas é um movimento imprescindível. Por quê? Porque se não houver essa autorização, a alma do filho sente isso como uma exclusão do pai. Como assim eu não posso ser igual ao meu pai? Eu não posso ser igual, enfim, nas vicissitudes dele, nos defeitos dele. Então, isso é uma exclusão. Porque quando a gente mutila uma pessoa e fala, isso eu quero. Olha só, eu olho pra Thaís. Thaís, você é muito bacana, eu gosto muito de você, mas olha, aquela sua conduta eu não gosto, eu também não gosto quando você faz isso, eu não gosto. Olha só como eu tô olhando para você. Eu já excluí tudo isso, né? Essa parte aqui já foi toda excluída. Então, imagina, quando uma mãe olha para o filho e fala, olha, eu espero, isso daqui é algo interno, e fala, olha, eu quero que você seja igual ao papai, mas olha, não tão igual, porque aquela parte você não precisa ser, aquela outra parte não. A gente tá o quê? Excluindo aquele pai. A gente está excluindo umas partes importantes dele. Ele é pai do jeito que ele é. Todos os pais são igualmente imperfeitos. E aqui eu gostei muito do Winnicott, uma fala. Eu também sou uma mãe, né? Eu tenho minhas crianças aqui. Quando elas eram pequenas, eu me lembro que eu viajava o Brasil inteiro para levar as oficinas e eu me sentia muito culpada. Nossa, mas eu tô aqui cuidando das outras famílias e não tô lá em casa cuidando das minhas crianças, né? Até que eu me deparei com duas falas. A primeira fala foi do Winnicott, que a mãe tem que ser suficientemente boa. Ela não pode ser perfeita. Suficientemente boa, porque é na imperfeição da mãe que o filho cresce.
E aí vem o Bert e fala, olha, toda mãe é a mãe certa do filho e todo pai é o pai certo do filho. Então eu já me acalmei e falei, não, tá tudo certo, eu consigo conciliar. Mas quando a gente olha para o pai do nosso filho e a gente esquece que ele também é um ser imperfeito e a gente deixa de renunciar àquela nossa vontade de que ele seja esse ser perfeito, que ele não é e não pode ser, a gente exclui uma parte dele. E a alma do filho não tolera a exclusão. Então, o que vai acontecer com esse filho se a mãe olha para alguns problemas do pai e fala, ai, filho, eu não quero que você seja igual. E não precisa nem falar, porque o filho sente, né? A mãe pensa isso. Ela pode falar, claro, pode ser lá, mas não é algo internalizado. A alma do filho sente e vai reproduzir exatamente aquela conduta que a mãe não queria que o pai tivesse. Então, essa autorização para o filho, filho, você pode ser igual ao papai. É uma autorização que precisa ser legítima, precisa ser verdadeira. E não precisa ser falada. Ela é simples, né? E aí, o primeiro passo é esse, dizer isso para o filho. Filho, ele é o pai certo para você. E você tem autorização para ser exatamente igual a ele. Para amá-lo e para ser amado por ele. E se o pai estiver indisponível? A gente olha aqui para o pai. Você é o pai certo do nosso filho. Porque foi através desse nosso amor que o nosso filho veio até aqui. E eu serei sempre grata a você. E se ele for indisponível, enquanto você estiver indisponível, eu cuido do nosso filho com você no meu coração. Essa é o grande segredo, né, para esses pais indisponíveis. É se abster de julgamento. Ninguém é indisponível porque quer ser indisponível. Imagina, essa pessoa indisponível que não consegue ter contato com o filho, ela é uma pessoa com um destino muito difícil. E por que ela faz isso? É por amor. É claro que o amor dela aqui não é um amor adulto que está olhando para o filho. Provavelmente é um amor mágico, infantil, que está olhando para algum ancestral. Talvez o pai desse homem também foi indisponível, talvez o avô também tenha sido indisponível, talvez ele tenha perdido uma pessoa muito querida, talvez ele tenha perdido um outro filho e ele está acompanhando aquele filho na morte, e aquilo deixa ele indisponível. São tantas as dinâmicas que a gente não consegue chegar aqui e falar, olha, por que um pai é indisponível? Existem várias possibilidades. E quanto mais a gente estuda essas possibilidades, a gente percebe que a gente não pode mais julgar ninguém. Porque a gente simplesmente se submete ao que é. E tudo é tão intenso e tão extenso, são tantas as possibilidades, Thaís, que não dá para a gente julgar alguém com algo que a gente imagina que seja verdade. A gente não tem noção do que aquela pessoa vivenciou ou que o sistema familiar dela vivenciou. Então, para essas mães, ou mesmo para os pais, tem muitos pais hoje que também cuidam dos seus filhos e as mães são indisponíveis, né? Vamos procurar nos abster desses julgamentos, né? E perceber que todos são os pais certos porque foram eles que serviram como portal para a vida do filho. Sim, e realmente internalizar. Não é fácil, mas é possível. Eu também passei por esse processo de internalizar e de não fazer esse julgamento, porque essa não entrega às vezes é muito sutil. A gente não está falando só de falar, não, você não vai ver seu filho, mas sim, você vai ver, mas não faz isso, ou não faz desse jeito, e a gente já entrega a criança com uma lista de recomendações do que a gente acha que tem que ser feito. Isso foi algo que eu precisei de fato trabalhar, mas eu fui percebendo quanto isso foi ficando mais leve para mim, para o pai da minha filha e para minha filha. Então é um caminho lindo de paz, mas que precisa mesmo de um trabalho lá dentro. Não adianta só falar com a boca, não. Tem que sentir no coração. Gratidão por você ter compartilhado com a gente esse olhar tão importante. Mas olha, Thaís, é realmente um desafio. Eu também vivencio isso e é interessante que cada vez que a gente se depara com um novo conhecimento, a vida, ela é muito satisfatória. Ela vem e fala, ah, é? Você aprendeu isso? Vamos ver se você consegue colocar em prática. Né? Isso mesmo. E aí sempre tem. Então preparem-se, vocês que se depararam agora com isso, se preparem, porque em breve a vida vai convidá-los a colocarem ou não em prática. E tá tudo certo.
Sim. Tá tudo certo, não é necessário colocar em prática. A gente sempre tem o poder de decisão, né? A gente pode continuar agindo como sempre agiu, tá tudo certo também. Mas para ter uma vida mais leve, pelo menos para mim, é isso que funcionou. Para mim também. E tem umas dicas interessantes, como nós podemos ficar na nossa energia feminina também e confiar na energia masculina, né? E é justamente essa integração de polaridades que é tão importante para os filhos. Quando a gente se permite se fortalecer na energia feminina e o homem na sua energia masculina. E quando o homem pergunta, por exemplo, o pai, o que será que eu faço? Ou eu estou com esse problema em relação à criança, como que eu posso resolver? Aí, o nosso primeiro impulso, você vai fazer isso, 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 isso. Ou seja, é como se o pai não fosse pai, ele é só uma delegação nossa, um longa-manos, né? Uma linguagem que a gente usa. E por que não a gente ficar nessa nossa energia feminina e dizer para esse homem, eu confio no seu poder de resolução. Vamos ficar? Isso vale muito a pena também. É verdade. E, Vanessa, conta um pouquinho pra gente sobre o projeto dos saberes sistêmicos na justiça, sobre as cartas. Traz pra gente aqui essa super novidade. Aqui as cartas, realmente. Na verdade, a vida tem sido muito generosa comigo e tem me dado muitas oportunidades. Eu estava conversando esse final de semana com um amigo e falava para ele o quanto cada audiência tem sido um presente para mim. Cada processo tem sido um presente, porque são tantas histórias maravilhosas de vida. E a vida está constantemente dialogando com a gente. Eu gosto muito da Brigitte Champetier-Ribes, uma consteladora espanhola, vale muito a pena as pessoas que quiserem acompanhá-la no site dela, o Esconfa, e lá ela dá muitos exercícios sistêmicos. E ela tem uma palestra, um workshop que se chama O Entorno é o Nosso Espelho. E o Greg Braden também fala muito disso na Matriz Divina, né? Que tudo que acontece em volta da gente está espelhando algo nosso. E com isso, quando nós aprendemos a dialogar com a vida e a perceber isso, a gente simplesmente dança com a vida. É incrível, a gente não briga mais com a vida. Como a Cláudia Boatti dos Movimentos Essenciais diz, a vida é uma energia benigna que está sempre a serviço da nossa evolução, sempre a serviço do nosso desenvolvimento. Quando nós realmente acreditamos, confiamos e nos entregamos para essa verdade, nós simplesmente fluímos com a vida. Não há mais resistência, não há mais briga, não há mais negação, apenas um assentimento constante e uma entrega ao fluxo da vida. E como eu falava, a vida tem sido muito generosa. Através de todas essas histórias de vida que chegam até mim, eu aprendo muito. E foi diante desta necessidade de compartilhar este aprendizado que eu acabei escrevendo esses saberes sistêmicos na justiça. Eu gosto muito da deusa Maat, a deusa egípcia da verdade e da justiça. Então, eu quis fazer isso. Até porque, Thaís, eu percebo que quanto mais eu internalizo algo e isso faz sentido para mim e torna a minha vida mais leve, quanto mais eu compartilho isso com as outras pessoas e mais pessoas têm acesso a isso, mais eu tenho acesso a outras verdades que igualmente vão me fortalecer nesse caminho. Então, o que a Cláudia também fala, o nosso crescimento não é um crescimento individual, é um crescimento. Então, por isso que eu fiz questão de compartilhar. E é interessante porque em cada carta nós temos aqui uma parte teórica e nós temos um exercício sistêmico. E isso tem a ver com a aplicação tanto das ordens do amor, com as ordens da ajuda e algumas outras também visões, como o triângulo dramático de Karpman, análise transacional. Então eu fiz um misto, passei aí por várias tecnologias, todas sistêmicas. Sensacional. E acabei trazendo aqui. São 39 cartas. Ainda não foi lançado, deve ser lançado nas próximas semanas. A gente só está verificando com a gráfica os últimos detalhes, mas escolhe uma carta, aí eu te mostro. Quando você fala essa. Tá bom, vamos lá. Essa.
que eu baixei? Abaixou, é isso. Tá, vamos ver o que fala aqui. Só preciso enxergar. Agindo a partir de um grau de consciência mais elevado. Para combater uma injustiça, muitas vezes usamos a mesma vibração da pessoa que a cometeu. Quando fazemos, alimentamos o mesmo campo de consciência ao qual ela e tantas outras pessoas estão vinculadas. O convite é lidarmos com a injustiça a partir de um grau de consciência diferente. Cientes de que todos têm suas lealdades, estão a serviço do destino coletivo e cometem danos a outrem em algum momento de suas vidas. Isso não importa em poupar aquele que cometeu a injustiça, em se responsabilizar por seus atos. Ao contrário, a responsabilização é necessária para que ele repare o dano que causou e resgate a sua dignidade. A ordem jurídica também precisa ser observada, pois, como ensina Bert Hellinger, é ela que estabelece limites à vontade pessoal de extermínio inerente ao ser humano e que se alimenta da sua vontade de sobreviver e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Mas a aplicação da ordem jurídica para a responsabilização daquele que cometeu uma injustiça pode ser feita a partir de um grau de consciência mais elevado, sem julgamento e com amor. É aquele exercício que eu sempre faço, né? Quando eu vou julgar alguém, por exemplo, agora eu não trabalho mais no crime, já há muitos anos, mas quando eu trabalhava no crime eu tinha duas possibilidades de atuação. Eu, como uma juíza justiceira, que me achava a própria justiça, eu falava para um criminoso: você cometeu um crime e eu te condeno a uma pena de 5 anos de prisão. Com essa vibração de querer ser justiceira, né? de querer ser uma vingadora em nome da sociedade. E isso era ruim para ele e ruim para mim, porque a vibração é péssima. E quem acha as consequências da vibração sou eu. Sim. Como eu posso mudar? E é isso que essa carta fala, a partir desse exercício interno que eu acabei fazendo na minha vida. Eu percebo que eu não sou a justiça, eu estou a serviço da justiça. E imagino a justiça aqui atrás de mim, me ancorando. Agora eu tenho imaginado a deusa Maat atrás de mim, me ancorando, com seus princípios aí da verdade e da justiça. E eu olho para essa pessoa que cometeu um crime sem julgá-la, mas responsabilizando ela, aplicando a lei. Então, essa visão sistêmica, ela não impede que eu aplique a lei. Ela não impede que eu responsabilize uma pessoa. Ela não impõe que eu simplesmente passe a mão na cabeça da pessoa. Não é isso. A justiça sistêmica determina que eu responsabilize a pessoa. Porque só quando essa pessoa se responsabilizar pelas consequências dos seus atos, mesmo estando ela a serviço do destino coletivo de uma forma que a gente não consegue compreender muitas vezes, ela resgata a sua dignidade. Então, qual é essa mudança de postura? Eu imagino a justiça atrás de mim e eu aplico a lei para essa pessoa e eu digo para ela: eu não sou a justiça, eu estou a serviço da justiça. E a serviço da justiça, eu aplico a você a mesma lei a qual eu também me submeto. E ao fazê-lo, eu te dou a oportunidade de se responsabilizar pelos seus atos e assim resgatar a sua dignidade. Ou seja, eu aplico exatamente a mesma pena. Eu não vou diminuir um dia nessa pena, mas eu mudo totalmente a minha vibração e ainda a pessoa, ela vai se submeter muito melhor a esta pena do que naquela primeira situação. Sim. Mas só para completar, aqui Sim, temos um exercício depois embaixo, né? E qual é esse exercício? Então aqui, quando se deparar com uma injustiça, lembre-se das palavras de Albert Einstein, ou seja, a gente passeia aqui em vários saberes, não apenas do Bert Hellinger. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. E reflita sobre como você pode agir com uma vibração diferente, servindo à ordem jurídica e aos valores que ela visa preservar e viabilizando a responsabilização do outro com amor, compaixão e respeito. Então, essa é a carta. Nossa, que trabalho espetacular, Vanessa, já quero. É lindo. Na verdade, elas já estão num site, tem uma lista de espera. Já tem uma pré-venda? Era isso que eu ia perguntar. É saberessistêmicos.com.br. Perfeito, gente. Agora, hein, já vamos nessa pré-venda.
Eu tenho os saberes sistêmicos para mães, que, nossa, também são lindas, mas agora fechou, completou o que estava faltando, os saberes sistêmicos na justiça. E é muito legal porque essas reflexões com os exercícios trazem à tona, né? Você faz a leitura e depois você exercita, internaliza aquilo. E esse tema que você trouxe agora de responsabilização é tão importante quando a gente fala até de violência doméstica também, que é um assunto delicado e que as pessoas falam, poxa, esse olhar sistêmico é um olhar que não olha para a vítima, porque como que você é capaz de olhar para o agressor e falar que todos estão a serviço? É um tema tão delicado, né, Vanessa, falar sobre isso? Olha, é realmente muito delicado, mas a gente olha assim para a vítima. E, aliás, é um dos outros projetos que a gente tem na Casa da Família, que é em parceria com o Instituto Anástasis, que chama Construindo a Paz. É um projeto lindo. Ele começou com aqueles pais e mães que se valiam da violência física para disciplinar os filhos. Então, como construir esses padrões de conduta? Porque nós sabemos, da mesma forma que a paz ela é aprendida, a violência ela também é aprendida. E quantas pessoas acabam aprendendo a disciplinar os filhos unicamente através da violência e não sabem fazer diferente? Sim. E quando disciplinam os filhos dessa forma, acabam reproduzindo aquela boa consciência da sua família que também vivenciou isso durante várias e várias gerações. Então a violência para essas pessoas acaba sendo uma manifestação de amor. É claro que é um amor imaturo, é um amor mágico, é um amor infantil, mas ainda assim é mesmo o amor com dor é amor. Mesmo o amor sem consciência é amor. Mas é através do nosso amor maduro que a gente consegue transformar esse amor sem consciência em um amor com consciência. Então, quando a gente se depara com algum caso em que os pais usam a violência para disciplinar os filhos, a gente encaminha eles para esse programa. É um programa em grupo, continua existindo agora na pandemia. Os próprios advogados podem pedir o encaminhamento das partes, já tem acontecido. E nesses 12 encontros, mais ou menos, esses padrões de violência são desconstruídos. E os pais e mães, eles percebem que existem outras formas adequadas e saudáveis de educar os filhos. E esse programa funcionou tão bem que o Instituto Anástasis criou um outro programa, que é o Construindo a Paz por Gênero. Então, sempre que existe aí a violência intrafamiliar, envolvendo homens, mulheres, ou até mesmo um casal homoafetivo, eles são encaminhados para esse programa. E o que a gente percebe? Nesse programa, nós não distinguimos quem é o agressor e quem é a vítima. Eles não ficam juntos, então as mulheres vão ficar com um grupo, os homens com outro, mas não existe essa distinção, nem mesmo esse julgamento. O que nós percebemos é que muitas vítimas de violência doméstica, depois que elas rompem o relacionamento com esse marido agressor, se elas não são cuidadas e se elas não mudam o seu padrão familiar, elas acabam se envolvendo com outros relacionamentos igualmente nocivos. Então, é muito importante a gente não olhar só para o agressor, mas olhar também para ela e verificar que história é essa que está se repetindo, para quem que ela está olhando, para quem ela está sendo fiel, que vibração é essa que ela está emitindo, por que ela está atraindo esses parceiros. Porque enquanto ela se vir simplesmente como vítima e ficar cristalizada naquele papel e não fazer nada para alterar esse padrão, que muitas vezes é um padrão intergeracional, ela vai continuar atraindo parceiro. Então, não dá para a família, para a gente lidar exclusivamente com uma pessoa. Na verdade, se tem uma questão na família, todos os membros da família, eles precisam ser olhados, precisam ser acolhidos e precisam ser convidados a olharem para dentro de si e perceberem que cada um pode fazer de diferente para que relações mais saudáveis, mais construtivas aconteçam. Perfeito. Só uma dúvida para o pessoal que está aqui. Esses projetos da Casa da Família, eles são projetos abertos para qualquer pessoa que tenha interesse ou pessoas apenas envolvidas em questões que seriam levadas ao judiciário ou num pré-processual? Ou, por exemplo, alguém pode chegar lá e falar assim, eu gostaria de fazer parte desse projeto do Homem Integral, por exemplo. Ótima pergunta.
Os projetos, inicialmente, eles foram criados para atender o nosso público. Mas qual é o público da Casa da Família? Porque a Casa da Família, por si só, já é um projeto diferenciado. E ele, na verdade, representa essa nova justiça, uma justiça mais humanizada, mais acolhedora, mais transformadora, mais sistêmica. Uma justiça que, de um lado, acolhe, mas também empodera. Porque, de um lado, tem a conexão, mas, de outro lado, a gente tem a separação. Porque se a gente só acolhe, a gente vai criar pessoas dependentes. E a gente sabe que uma das ordens da ajuda é lidar com o adulto como adulto, né? E não como criança que precisa constantemente de uma outra pessoa. Então, a gente faz uma dança na Casa da Família, entre essa conexão e a separação. A gente acolhe para empoderar essa pessoa, para dar recursos para ela, para que ela se conecte com seus recursos internos e com a sua força. E a partir deste momento a gente faz a separação, para que ela então protagonize a sua própria vida e nem precise mais da justiça para tomar a decisão por ela. Tá. Esse é o mundo ideal. E aí, o que acontece? A gente tem na Casa da Família, com esse propósito dessa justiça empoderadora e que gera conexão, tanto as varas de família, como cartórios de família, que cuidam dos conflitos judicializados, ou seja, já tem ação, já tem advogado atuando, já tem um conflito arraigado, como a gente também lida na fase pré-processual, com o nosso Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Então, se uma pessoa, por exemplo, chega lá no Sejusc e fala, olha, eu tô com uma questão aqui com o meu marido, eu não sei se quero me separar, mas o nosso diálogo não está muito bom, a gente já encaminha para mediação. Então, ainda que a pessoa não queira judicializar o conflito, mas ela tem alguma questão, ela tem algum desconforto, ela pode ir no Sejusc e ela será recebida. Nós também temos algumas parcerias com a rede. Então, por exemplo, o Conselho Tutelar muitas vezes encaminha pais e mães para a oficina de pais e filhos, inclusive pais e mães que sequer vão aparecer, seja nas varas, através de um processo, seja no Sejusc, porque eles nem querem se separar. Eles só precisam de um apoio no exercício da coparentalidade. Então, perfeito. Perfeito, isso é muito importante falar, porque tem muita gente que acha que é só se eu entrar com processo contra o meu marido, só quando eu estiver numa fase de divórcio que eu vou ter esse apoio. Então, não. Tem uma questão, pode levar lá para casa da família que eles serão contemplados. Alguém perguntou do site, o site das cartas é Saberes Sistêmicos, né, Vanessa? Saberessistêmicos.com. Mas é saberessistêmicos.com. E aí as cartas que ela está trazendo aqui, que chama Saberes Sistêmicos na Justiça. Então, vários saberes sistêmicos. Tem para as mães, tem para uma vida mais leve, tem para os relacionamentos amorosos. E é um programa lindo da André e da Bianca. E elas me convidaram para fazer também na Justiça. Legal. Parabéns! Eu já vou entrar lá para garantir as minhas cartinhas. A Úrsula, Vanessa, está perguntando aqui, deixa eu voltar, se existe alguma previsão para a formação de oficineiros para as oficinas de parentalidade. Olha, Úrsula, em São Paulo, provavelmente esse ano a gente não terá, porque nós já fizemos vários cursos, nós já temos muitos oficineiros. O que nós estamos formatando agora pelo Conselho Nacional de Justiça, e acabou de ser aprovado esse curso, é um curso inédito, que é para formação de formadores. Porque atualmente eu, a Cristina e a Fabiana somos as únicas instrutoras desse curso pelo Brasil. Só que chegou o momento de nós compartilharmos isso com outras pessoas, as oficinas já existem há muitos anos, muitas capacitações já foram feitas no decorrer desses anos, e nós já temos muitos oficineiros extremamente experientes no Brasil inteiro. Então, nós capacitaremos alguns desses oficineiros mais experientes para que eles sejam os novos formadores de expositores. E aí, cada tribunal vai organizar as próximas formações. Então, imagino que esse ano a gente não tem essa formação, mas só a formação de formadores, não de expositores. Legal. E aqui a Lorena, ela já tinha perguntado, desculpa, viu, Lorena, eu vi que passou. A diferença da nomenclatura entre oficina de pais e filhos e oficina de divórcio e parentalidade. Lorena, eu adorei essa pergunta. Na verdade, não tem diferença nenhuma.
como se Oficina de Parentalidade e Divórcio fosse o nome oficial pelo Conselho Nacional de Justiça. E Oficina de Pais e Filhos é o nome que nós utilizamos para que as pessoas entendam mais o que se trata. E por que começou essa distinção? Eu me lembro do Faim, um querido colega que era aqui de São Vicente, agora ele já está no tribunal. Ele era juiz da Vara da Fazenda e ele trabalhava na Pamages. E ele me convidou uma vez, assim que a gente lançou a Oficina de Pais e Filhos, que era a Oficina de Parentalidade, não tinha esse nome gentil e carinhoso, Oficina de Pais e Filhos, para dar uma palestra na Pamages sobre a Oficina de Parentalidade. Ele falou, qual que é o nome? Eu falei, a gente pode falar sobre a Oficina da Parentalidade. E ele, né, muito interessante, ele falou, oficina do quê? O quê? O que é isso? Eu falei, olha, se o meu colega não está entendendo, acho que ninguém vai entender, né? Imagina se eu oferto para alguns usuários. Verdade. A pessoa não vai aceitar o convite. Então, foi por isso que se transformou em Oficina de Pais e Filhos. Mas é o mesmo programa. É a mesma coisa. É, faz muito mais sentido mesmo se a gente for pensar. As pessoas se conectam mais com esse nome, a Oficina de Pais e Filhos, do que parentalidade. E que é um trabalho lindo. Deixa eu ver aqui. Ok. Já foi responder a pergunta. Bom, Vanessa, eu vou deixar aqui, a gente falta uns 4 minutinhos para você, se quiser trazer aí suas últimas reflexões. Já agradecendo, nossa, tanta troca aqui hoje. Te agradeço muito. E que as pessoas possam receber essa live como um presente mesmo. São assuntos que tocam o coração, que fazem parte de muitas famílias, ainda que não sejam advogados, as pessoas que estão assistindo, que estão passando por situações semelhantes, elas se conectam com a sua fala amorosa, com esse olhar, realmente, como você sempre fala, de transmutar o amor que adoece para o amor que cura. Gratidão imensa. Gratidão, querida. Eu que agradeço. E a gente fala tanto em pertencimento, em incluir o outro, mas a reflexão que eu deixo aqui é: será que a gente tem observado isso em relação a nós mesmos, né? Será que nós temos excluído alguma parte de nós? Porque nós falamos em pertencimento em relação às pessoas que integram o sistema familiar. Mas e as nossas partes, né? Nós temos tantas vozes dentro da gente. Eu estava pensando aqui um pouquinho antes de começar a live, refletindo. Falei, às vezes tem uma voz aqui de um ancestral que fala uma coisa, às vezes tem uma voz da minha criança ferida que fala outra, às vezes tem uma voz aqui, sei lá, do coletivo, às vezes tem uma voz, enfim, do meu guia interno. Como a gente administra tudo isso, né? E aquelas partes que a gente não gosta, as nossas sombras, será que a gente também é tão generoso com a gente como a gente costuma ser com os outros, principalmente quando a gente tem essa visão sistêmica? Então, é esse o convite que eu faço, né? Sejam amorosos e gentis com vocês, com todas as suas partes que te integram, com todos os seus fragmentos, da mesma forma que vocês procuram ser gentis com os outros. Porque é só a gente reconhecendo as nossas humanidades, as nossas imperfeições, as nossas sombras, a nossa luz e dizendo sim a tudo isso, que a gente vai conseguir olhar para o outro também e reconhecer que mesmo com as suas humanidades, com as suas imperfeições, ele é igual a nós, estamos todos a serviço. E jamais vamos totalmente nos curar, nos livrar de todos os emaranhamentos. Somos todos emaranhados, gente. Emaranhamento, sabe o que é? É amor. É isso. Às vezes a gente está fazendo constelação, a gente fala, não, meu Deus, mais um emaranhamento que apareceu. Quando que eu vou me livrar desses emaranhamentos? Nunca. Nunca. A gente vai adultecendo, a gente vai se tornando mais fluido com a vida, mas a gente vai continuar em algum ponto da nossa vida. Então vamos dizer sim a isso, com muito amor, com muita gentileza, né? Sejamos gentis, eu acho que é essa palavra, gentileza. E integrando todas as nossas partes. Maravilhoso. Eu gosto de falar que tem um pessoal que fala assim, você devia assistir aquela série This Is Us, que é uma série super sistêmica. Eu até comecei a assistir, preciso dar andamento, mas eu falo, gente, a minha vida é tão
This Is Us também. Tem tantas coisas que acontecem. Tem um caso, daqui a pouco vem uma outra situação. Mas como hoje eu olho para isso, né? Como a gente fica transitando entre aquelas caixas e fala, ok, agora eu estou aqui no adulto, eu posso respirar, posso pensar, dar um passo e acolher todas essas vozes, dando um grande sim. Linda reflexão, Vanessa. Certo. Eu gosto muito da Esther Hicks. A Esther Hicks é uma americana. Se vocês colocarem no YouTube, vocês encontram. Ela também tem alguns livros. E ela tem acesso a um nível de consciência superior que se autodenomina Abraham Hicks. Então, tanto se vocês procurarem Esther Hicks como Abraham Hicks, vocês vão encontrar. E ela diz que na vida, o que nos impulsiona é esse contraste. O contraste é inerente à vida. Então, a gente não vai aprender aqui sobre os preceitos sistêmicos para a gente sempre ficar zen. A gente vai cair muitas vezes. Acontece que com todos esses saberes, a gente aprende a se resgatar com mais facilidade quando a gente cai. Perfeito. E o que é esse contraste? Essa nossa contração e expansão, isso faz parte da vida. E assim a gente vai desenvolver cada vez mais a nossa habilidade de ser, a nossa capacidade de estar, a nossa capacidade de amar os outros e a nós mesmos. E a nós mesmos, exatamente. Ai, que linda! Vanessa, muitíssimo obrigada por essa live, pelo seu tempo, por partilhar tantas coisas incríveis com todos nós. E seguimos em frente. Eu vou te acompanhando sempre, sou fã. E você possa cada vez mais trazer mais coisas incríveis como você tem feito com essa partilha imensa, porque você é muito generosa. Isso a gente percebe com todas as pessoas que você lida, a forma como você acolhe, a forma como você olha para esses projetos todos. Então, eu te desejo mais e mais sucesso. E obrigada por tudo. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui conectados, os que vão assistir essa live depois. Fica aí esse presente, hein, gente? Gratidão. Obrigada. Boa noite, até. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.